Guardar o sábado é uma obrigatoriedade para os cristãos? Os cristãos da Nova Aliança devem observar o mandamento do sábado? Esta é a parte 2 da minha defesa da não obrigatoriedade da guarda do sábado na Nova Aliança, pois ele era um mandamento para a Antiga Aliança. Olá, eu sou Elon Marques e convido você a deixar seu like e se inscrever no canal. Todos os domingos à tarde temos vídeo novo aqui. Vamos ao assunto de hoje. Quero começar este vídeo falando de como Jesus tratou o mandamento do sábado quando esteve entre nós. Em primeiro lugar, é bom deixar claro que Jesus viveu na Antiga Aliança e era judeu, por isso cumpriu tudo aquilo que a lei de Moisés exigia. As implicações de sua morte e ressurreição só foram plenamente conhecidas depois de sua partida. Porém, vemos que no ministério de Jesus o sábado já não é tratado da mesma forma. Observamos isso em Marcos capítulo 2, verso 23 até o 28, quando os fariseus criticaram Jesus por permitir que seus discípulos colhessem espigas para comer em um dia de sábado, pois, segundo eles, isso implicaria quebra do mandamento de descanso no sábado. Jesus, porém, defendeu o ato de seus discípulos citando o episódio da história de Davi, quando, em uma extrema necessidade, ele comeu os pães sagrados do tabernáculo. O ponto principal da resposta de Jesus está no verso 28 do capítulo 2, que diz: "De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado." A verdadeira mensagem desse texto é cristológica. Jesus estava se colocando como Senhor do sábado, superior a Davi, que mesmo assim comeu dos pães sagrados. Nos outros evangelhos sinóticos, nas passagens que narram essa mesma história, Jesus também se apresenta como Senhor do sábado. E no evangelho de Mateus, além de se declarar Senhor do sábado, ele também afirma ser maior do que o templo judeu. Jesus está se colocando como Senhor e cumpridor dos dois pilares do judaísmo de sua época, o sábado e o templo. Portanto, quem está em Cristo está com aquele que tem autoridade sobre essas duas instituições. O episódio do homem com a mão ressequida, que Jesus curou em um sábado e pelo qual foi novamente criticado pelos fariseus, deve ser interpretado da mesma forma. Em Lucas 13, o líder da sinagoga reclamou dizendo que Jesus poderia curar nos outros 6 dias da semana, mas não no sábado. Porém, Jesus argumentou que o sábado é o melhor dia para curar, libertar e restaurar. João relata a cura de um homem que estava enfermo há 38 anos no sábado. Jesus o curou, ele ordenou que pegasse seu leito e andasse. Jesus poderia ter realizado essa cura em outro dia, ou pelo menos não ter dito para um homem carregar o leito, pois os fariseus consideravam isso trabalho. Ao ser questionado, Jesus respondeu afirmando que trabalha no sábado assim como o Pai trabalha. O que essas passagens nos ensinam? Primeiro, Jesus se apresenta não apenas como Senhor do sábado, mas como cumpridor de todo o sistema judaico. Segundo, ele tratou o sábado de maneira cristológica, mostrando que devemos enxergá-lo à luz de Cristo. Terceiro, Jesus gostava de curar no sábado, pois o sábado apontava para o descanso da nova criação, onde não haverá doenças e nem sofrimento. Quarto, Jesus não viu o sábado da mesma forma que os judeus de sua época, mesmo ainda vivendo sobre a Antiga Aliança. Mas alguém pode questionar: Elon, mas Jesus guardou o sábado, seus discípulos guardavam o sábado, e Jesus até aconselhou que no ataque a Jerusalém, seus seguidores não fugissem no sábado. Como já disse, Jesus e seus discípulos eram judeus e viveram na Antiga Aliança. Jesus não apenas guardou o sábado, mas também foi circuncidado, por ser o primogênito, ofereceu sacrifício pelo seu resgate segundo a lei de Moisés e até deu instruções sobre a maneira correta de oferecer sacrifícios no templo. Nem por isso aceitamos hoje a continuidade dos sacrifícios, do resgate dos primogênitos ou da circuncisão. E por que Jesus orientou a não fugirem no sábado? Porque uma fuga nesse dia no território da Judéia seria extremamente dificultosa, já que ali as atividades eram restritas no sábado, pois os judeus descansavam no dia de sábado, como diz a lei de Moisés. Agora vamos analisar a perspectiva do apóstolo Paulo sobre o sábado, especialmente em 3 textos. O primeiro está em Gálatas capítulo 4, verso 10, onde Paulo repreende os Gálatas. Veja o que ele diz: "Vocês guardam dias, meses, tempos e anos." A igreja da Galácia estava sendo influenciada por pessoas que ensinavam que, para serem filhos de Abraão e seguidores do Messias, era necessário submeter-se à lei de Moisés, especialmente à circuncisão. Esse é o principal motivo que levou Paulo a escrever a carta. Ao longo do texto, ele argumenta que os judeus e gentios são filhos de Abraão pela fé e não pela observância da lei. Por isso os repreende por quererem seguir preceitos da Antiga Aliança, no caso, guardar dias, meses, tempos e anos. Pelo contexto, é mais provável que Paulo esteja se referindo ao calendário litúrgico judaico, que inclui o sábado, o sinal da Antiga Aliança. O segundo texto está em Romanos 14, versos 5 a 6. Veja que o apóstolo Paulo diz: "Um faz diferença entre dia e dia, outro julgar igual todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia para o Senhor o faz,
e quem come para o Senhor o come. No capítulo 14 de Romanos, Paulo exorta os cristãos a terem tolerância com aqueles que ele chama de fracos na fé. Essas pessoas faziam distinções de dias e de alimentos. É provável que ele tenha em mente cristãos que desejam seguir o calendário judaico e as leis alimentares, o que naturalmente incluía o sábado. Paulo não proíbe a observância de dias, mas também não condena quem não os observa. Ele chama os que fazem distinção de dias de fracos na fé, mas afirma que tudo deve ser feito para o Senhor. Portanto, Paulo não vê a guarda de dias como obrigatória. O terceiro texto é o mais claro e importante para o nosso estudo. Colossenses capítulo 2, versos 16 e 17. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festas, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Por que essa passagem é mais importante? Porque aqui Paulo menciona explicitamente os sábados. É indiscutível que ele está se referindo ao sábado judaico. Ele afirma que ninguém deve julgar o outro por causa de alimentação, festas, luas novas ou sábados, pois tudo isso era sombra do que havia de vir no futuro. A mesma palavra, sombra, aparece em Hebreus para descrever a lei e seus sacrifícios como sombra das realidades futuras, isto é, da nova aliança. Assim, também o sábado da antiga aliança, segundo o apóstolo Paulo, era a sombra da realidade que chegou em Cristo. Assim como o autor de Hebreus fala que a lei passou por ser uma sombra de coisas que viriam, Paulo fala que o sábado também era uma sombra daquilo que viria através de Cristo. Paulo nos mostra que o sábado não é necessário para os que estão em Jesus Cristo, os cristãos da nova aliança. Como vimos, o sábado não é tratado da mesma forma após a vinda de Cristo. Mesmo vivendo na antiga aliança, Jesus não enxergava o sábado como os judeus de seu tempo o enxergavam, mas o interpretava de maneira cristológica, apresentando-se como Senhor do sábado. Posteriormente, o apóstolo Paulo deixa claro em suas cartas que os cristãos não precisam guardar o sábado, pois ele era a sombra daquilo que já se cumpriu em Cristo.